Oi, gente, boa tarde. Tudo bem? Tudo bem com você? Hoje nós estamos fazendo a nossa 12ª live da nossa jornada, essa jornada de 30 dias, trazendo assuntos, pensando possibilidades para agregar valor na nossa prática, para agregar valor com os nossos alunos incluídos. E o tema de hoje é rotina. E o que a rotina tem a ver com a minha prática? E o que a rotina tem a ver com a minha sala de aula, Dani? Como assim rotina? Nós sabemos da importância dos nossos alunos terem uma rotina. É comum a gente cobrar dos nossos alunos uma rotina de estudo. E a rotina é um hábito, não quer dizer que tudo vai ter que acontecer sempre do mesmo jeito, sempre da mesma forma, sempre no mesmo horário. Mas a rotina é algo que a gente consegue prever o que vai acontecer naquele dia. Que a gente consegue prever aquilo que a gente vai ter que desenvolver naquele dia. E principalmente quando a gente fala de alunos incluídos, a maioria deles não consegue se estruturar quando não tem rotina. Por isso que é tão importante a gente organizar uma rotina com os nossos alunos. Mesmo que seja dentro de uma sala de aula, mesmo que seja no ensino fundamental, séries finais, a gente pode conseguir organizar essa rotina com o objetivo dos nossos alunos saberem o que vai acontecer durante a aula. Terem uma prévia daquilo que vai acontecer durante a aula, terem uma prévia daquilo que vai acontecer durante a semana, terem uma prévia do que vai acontecer na tarde ou na manhã de aula. Então, é super importante a questão da rotina, porque eles precisam prever algumas coisas. Eles precisam prever a hora que vai mudar de professor, eles precisam prever a hora que vão para outro espaço. Algo para nós que é tão comum, a gente estar dando aula e agora a gente diz, vamos para o pátio, todo mundo levanta e vai para o pátio. Aquela criança que tem uma deficiência, aquela criança que tem essa dificuldade de se estruturar e de se organizar, quando a gente dá esse rompante, essa virada, sem prever, é muito difícil para ela compreender. Então, acontece que a criança se desestrutura, que a criança se perde na organização. Então, é super importante que a gente se organize quanto a isso. É difícil de fazer? Não é difícil de fazer. É algo básico, prático, não precisa muito recurso. Quem é das séries iniciais, com certeza vai fazer um quadro de rotina, todo estruturado, bem elaborado, para deixar lá na sala de aula. Mas quem é das séries finais, quem é do ensino médio, a rotina pode estar prevista com pequenos tópicos no cantinho do quadro. Ou até mesmo você vai falar o que vai acontecer naquela aula. Mas a rotina, ela é importante, e no início dessa live eu estava falando sobre isso, não por ter que fazer tudo do mesmo jeito e da mesma forma. A rotina, o sentido da rotina é trazer a organização. É passar para a criança, para o adolescente, para o aluno, a organização dos fatos. O que vai acontecer primeiro, o que vai acontecer depois e na sequência. Porque daí ele sabe, agora nós vamos fazer a hora da leitura, nós vamos fazer a rodinha, nós vamos fazer, vai ser a explicação. Depois disso, nós vamos para o laboratório. Depois disso, nós vamos para o pátio da escola. Então, ele já vai se organizando, se autorregulando, se estruturando para mudanças. Que para nós é muito simples. A gente vai virar as costas e vai ir, pronto, tá tudo bem. Só que para algumas crianças não é tão simples assim, não é tão fácil assim. Algo que para nós é muito simples, é muito fácil e é muito prático.
Então, o tema de hoje é rotina. A dica de hoje é estabeleça uma rotina com seu aluno, mesmo agora em época de pandemia. Por que não? Em época de isolamento, em época que eles estão se desafiando a utilizar plataformas, em época que eles não sabem o que vai acontecer amanhã, o que vai acontecer depois de amanhã. Então, estruturem a semana. Olha, nessa semana nós vamos trabalhar com tais recursos, nessa semana a prof vai propor uma aula ao vivo, nessa semana separe por dias, construa um quadro de horários, nada muito rebuscado, nada muito estruturado, mas algo que o seu aluno consiga prever o que está acontecendo, prever o que vai acontecer, para ele poder se organizar. E quando a gente fala de rotina, a gente também pensa na organização, porque a rotina é um hábito. A gente pensar na nossa rotina, colocar as coisas na agenda. Eu mesma não tinha o costume da agenda. Hoje eu tenho, eu coloco tudo que eu vou fazer na agenda. No início eu colocava um monte de coisa e eu acabava me estressando porque eu não dava conta de fazer tudo aquilo. Depois eu compreendi que eu não adianta eu botar um monte de coisa, mas eu tenho que botar tantas atividades que eu sei que eu vou dar conta no dia. E aí eu ficava pensando e me organizando para eu dar conta de fazer, porque às vezes é muita coisa, às vezes a gente também não dá conta, a gente também se perde. E quando a gente fala de rotina, a gente também liga com a questão do comprometimento com o estudo, do horário de estudo. É comum a gente falar para os pequenos, para os alunos das séries iniciais, ai pai, precisa organizar um horário de estudo. Ai mãe, precisa sentar com seu filho e organizar um horário de estudo. Nada mais é do que rotina. Todos os dias naquele mesmo horário, ou todos os dias, meia hora por dia, 1 hora por dia, eu vou sentar e vou estudar com meu filho. É uma rotina, é uma organização, é uma estrutura. E a criança que se organiza para estudar lá nas séries iniciais, ela consegue permanecer com esse hábito lá nas séries finais e lá no ensino médio. O hábito demora muito para se constituir. Quando a gente precisa criar um hábito, é difícil às vezes. Então, a gente precisa de organização, de rotina, de quadro de rotina. E isso a gente pode estar fazendo com os filhos em casa, a gente pode estar organizando com os nossos alunos na escola, com a nossa vida, com a nossa agenda, para que a gente tenha hiperfoco, para que a gente tenha organização, para que a gente dê conta de fazer tudo o que a gente quer e às vezes fica empurrando com a barriga e procrastinando. Então, os dois pontos de vista com relação à rotina. Certo? Vamos ver quem é que tá por aí? A Mônia, Cris, Wagner, Emily, Isa, a Ju. Que bom ter vocês aqui. Muito, muito feliz. Hoje é a nossa 12ª live. O tema de hoje foi rotina. Hoje à noite nós temos aula às 19 horas lá no meu canal do YouTube. A aula de hoje a gente vai estar juntos fazendo a flexibilização de um plano para séries finais com a disciplina de ciências. Então, se você quer participar dessa aula às 19 horas, eu te espero lá no YouTube. E se você tem alguma dica de conteúdo, pode me deixar lá no meu direct, que eu vou adorar buscar informações e trazer aqui para vocês. Certo? Um grande abraço, um ótimo final de tarde e uma abençoada noite. E amanhã a gente se encontra às 17h07 aqui no Instagram. Beijo!